Meus queridos, a paz do Senhor, estamos aqui para mais uma aula de Geografia Bíblica. Estamos na quarta, certo? Na quarta aula, ok? E vai ser difícil falar 3, 4 mil anos de história em 40 minutos, né? Mas eu vou tentar encaixar em 40 minutos, se não der, ainda fazendo um outro módulo, eu passo para os irmãos em outro dia, ok? Pai amado, Pai eterno, estamos aqui, ó Pai, para pedir de Ti, Senhor. Ser conosco, nos ajuda, nos capacita, que a Tua graça, Senhor, fé do Teu Espírito Santo seja conosco, Senhor. Abençoa a Teu povo, abençoa a classe, Senhor, para a glória do Seu santo nome, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Queridos, então, a geografia política, ela vai pegar os habitantes, certo? Os governos, se foi reis, se foi juízes. Então a gente vai tentar mostrar aqui um panorama geral. Então, só relembrando, quem morava na terra prometida, certo? Aqui eram os filisteus, ó, nessa faixa aqui, ó, certo? Os filisteus. E moravam aqueles 7, 8 eus lá, fariseus, heteus, amorreus, lembram? Eles moravam aqui. E eles eram descendentes de Canaã, que era neto de Noé, filho de Cã, ok? E Deus prometeu essa terra para o seu povo. Deus quis criar um povo, quis criar uma nação. No seu plano de salvação estava incluso isso. No seu plano magnífico da salvação. Então, eles vieram lá e foram habitar nessa terra aqui, ok? Então, Deus fez promessa a um homem chamado Abraão, que é dessa terra para ele. Então, aqui, voltando um pouquinho, tá? O Noé teve 3 filhos, certo? E do Sem veio Arfaxade, ou Arfaxade, Selá, Éber, Peleg, Reu, Serug, Naur, Tera, e o Tera teve Naor, Abraão e Arã. De Abraão veio o povo da promessa, os judeus. E o Arã é irmão dele que foi pai de Ló, ok? Muito bem. Então, como surgiu o povo hebreu? O que quer dizer a palavra hebreu? Boa pergunta. Eu pesquisei, os irmãos podem pesquisar. Tem 3 correntes, tá? A língua hebraica, o povo hebreu. A primeira é que vem de Éber, um dos descendentes ou ascendente de Abraão. Éber, pode ser, é hebreu. Pode ser de Hebron, uma terra que eles moravam ali, certo? Perto de Siquém, ali no deserto de Berseba, ok? Pode ser de Hebron, hebreu e de Hebron, pode ser. Ou pode ser também povos que atravessaram a Mesopotâmia até Canaã. Então, 3 vertentes aí, ok? A palavra hebreu. E essa palavra é encontrada em Gênesis, pela primeira vez, em Gênesis 14, 13, fala assim, ó. Então veio um que escapara e contou a Abrão, o hebreu, que habitava junto às covas de Manre. Então, você vê na Bíblia a palavra hebreu, pela primeira vez aqui, em Gênesis 14, 13. E Abraão, Isaac e Jacó, que são os 3 primeiros patriarcas, certo? Eles habitavam a região de Hebron, certo? Berseba, Siquém. Então, essa região de Hebron, certo? Ela foi dada como sepultura para a família de Abraão. Abraão comprou. E também Caleb ganhou essa terra depois na partilha da terra. Caleb. E tornou-se cidade de refúgio, tá? E também Davi também reinou em Hebron 7 anos e meio, tá? Então, e lá em Êxodo, Deus mandando Moisés falar para o faraó: o Senhor Deus, o Deus dos Hebreus, nos encontrou e agora deixa-nos ir para fazer uma festa no deserto. Então, o povo hebreu é chamado de povo de Israel, israelitas, judeus, vira a tribo de Judá, logo depois, certo? Israelenses, chamado de meu povo, chamado de bichinho de Jacó, entre outros e outros nomes, tá? O nome hebreu. Então, Deus, em seu plano, ele chamou um homem, lá semita, lá da Mesopotâmia, fez promessa para ele, fez dele uma nação e depois deu uma pátria. Porque nação é uma coisa, pátria é outra, certo? Tem povo que tem nação que não tem pátria. Os ciganos é uma nação, mas não tem pátria. Então, o Abraão, ele foi uma grande nação e depois deu para uma pátria, uma terra, solo, ok?
E de Abraão, desse povo hebreu aqui, ó, veio Jesus. Então está tudo escrito por Deus nos seus planos que não entendemos, irmãos, tá? E em ti são benditas todas as famílias da terra e todas as nações da terra. Por quê? Nós somos crentes em Abraão, nós somos crentes através de Abraão, que Abraão foi o primeiro que criou. Então em Abraão nós somos benditos. Quem tem fé é de Abraão. Interessante isso, né? E de Abraão veio, certo? Veio Davi, veio Jesus. E quem crê em Jesus é bendito em toda a terra. Percebeu? Que a promessa de Abraão, ela se abre até nós hoje. Então tá aqui, ó. Os patriarcas, os três patriarcas, eles peregrinavam aqui em Siquém, Betel, Jerusalém, Hebron e Berseba. Dentro do poço aqui de Beer-Lahai. Então eles ficavam nessa região aqui peregrinando, os três patriarcas, tá? Então aqui é a terra que Abraão peregrinava. Agora vamos lá. Em Mateus nós vemos a genealogia de Jesus. Nós temos 14 gerações de Abraão, que viveu o ano 2000 a.C., mais ou menos. De Abraão a Davi tem 14 gerações. De Davi até eles foram para a Babilônia, 14 gerações. E da Babilônia, certo? Até Cristo tem 14 gerações. E eu já mostrei isso para os irmãos aqui na aula de teologia, tá? Olha que interessante, ó. Tanto José, o pai de Jesus, quanto Maria, a mãe de Jesus, certo? Os dois vieram de Davi. Interessante, ó. Se você pegar lá a genealogia de Jesus, ó, vem vindo, certo? E dá 14 gerações até Natã, que era filho de Davi, ok? Se você pegar a genealogia de José, vem vindo, e dá 14 gerações até Salomão. Salomão era filho de Davi. Aí você vê aqui, Davi, Jessé, Obed, vem vindo, ó, opa, chegou em Judá, vai indo, chega lá em Sem, certo? Que é o filho de Noé, vem vindo, chega em Sete e chega em Adão. Então Jesus vem da geração de Sete, certo? Depois de Noé, Sem. Então Jesus é o rei dos judeus, tanto por Maria quanto por José. Então quando escreveu lá na cruz, Jesus Nazareno, rei dos judeus, que mandaram Pilatos tirar, ele falou, deixa lá. E de fato, ele é o rei posto. Quando ele entrou em Jerusalém, montado no jumentinho, ele era o rei posto de Judá, dos hebreus. Rei terreno e rei espiritual. Então aqui, ó, nós vamos falar, pensa só, certo? Ó, Abraão foi mais ou menos 2000 anos de Cristo, Abraão. Então até Jesus foi 2000 anos. Jesus até hoje, mais 2000 anos, então 4000 anos. Impossível nós falar 4000 anos, né, numa aula só. Então os irmãos me perdoem, a gente vai tentar ser bem objetivo. Vou passar aqui para os slides, mas vou passar bem rápido aqui que os irmãos já conhecem, ok? Então de Abraão até Jesus foi 2000 anos e tem até hoje. Então teve aqui as fases, ó. Abraão, Isaac, Jacó, depois vem Moisés, Josué, veio o juiz, reinado, rei dividido, Israel conquistado, depois veio já Israel voltando do exílio, certo? Reconstrução do templo e assim vai, os períodos que eu vou tentar correr aqui. Então vamos lá. Primeiro período do povo hebreu, a chamada de Abraão. Então eles saíram lá, ó, dos caldeus, foi para Arã e chegou aqui na Terra Prometida. Essa foi a origem do povo hebreu. A primeira chamada, primeiro plano de Deus, ok? Então tá aqui os períodos históricos, certo? Nós estamos aqui em Abraão, ok? Já falei isso aqui. Segunda chamada. Esse povo de Abraão morou na Terra Prometida só peregrinando, eles não eram dono. Depois eles foram para o Egito com 72 almas, mostrava da história lá com José. E depois de quase 30 anos, eles saíram do Egito já com 600 mil homens. Fora as mulheres e crianças, que dariam 2, 3 milhões de pessoas. Então pensa bem como está se formando a nação judaica, irmãos. De um homem, agora já eram 72 pessoas, que agora já eram 600 mil homens, que já eram 2, 3 milhões de pessoas. E eles saíram dessa terra prometida através de Moisés. Abraão já tinha morrido, já fazia 4 séculos aqui, ó. Agora eles saíram a terra prometida, a nação judaica saindo para a terra prometida através de Moisés.
Então, eles ficaram 40 anos fazendo êxodo no deserto, certo? Vamos saber da história. Aí Deus entregou a lei para eles no deserto, certo? E depois que morreu Moisés, depois que morreu aquela geração que saiu do Egito, certo? Não entrou ninguém, a não ser José Caleb. Josué entra com o povo, atravessa o Rio Jordão, pelo lado leste, que hoje é a Jordânia, e entra na Terra Prometida, com Josué. Aí depois que entraram na Terra Prometida, certo? Agora sim eles têm terra. Agora sim, eles são uma pátria. Está se concretizando o que Deus prometeu para Abraão. Que coisa, né? Então até então eles não tinham eles eram nação sem pátria. Agora eles entraram e foram conquistando a terra. Jericó, Ai, Gibeão, eles foram conquistando a terra e partilharam a terra em 12 lotes, 12 pedaços, que são as tribos de Israel, ok? Então você vê Manassés aqui e Manassés aqui. Eles ficaram do lado do rio e do lado do rio para cá. Você vê Dan aqui e você vê Dan aqui. É a única tribo que tem 2 pontos que se instalaram. O resto ficaram tudo, tá? E aqui, ó, a Simeão ficou com a terra de Berseba, onde estava aqui os patriarcas. E Judá ficou com Hebron. E Davi reinou em Hebron. Não, até que tudo bem. Tanto bem lá, o moço fala aí, tá bom? É só dar um toque. Deixa eu ver que a minha assessora tá falando. E aí, tá muito corrido, Luísa? Mais pra cá? Então tá bom. Beleza, queridos? Então, aí depois, queridos, que morreu Josué, depois que morreu aquela geração, o povo ficou sem noção, sem um líder. Aí entrou o período dos juízes. Até o período Abel pregou ontem, no culto, né? Sobre Gideão, né? Então Gideão, Baraque, Otoniel e Sansão foram um período de juízes que durou uns 300 anos, tá? De 1400 até 1050 a.C. Então durou uns 300 anos pelos juízes. Então era homem que Deus levantava entre o povo para libertar das servidões. Houveram 6 servidões, dos midianitas, dos filisteus, né? E dos moabitas, várias servidões. E para cada servidão, Deus levantava um líder, um guerreiro, um juiz, né? Muito bem. Depois dos juízes, certo? Depois dos juízes, Deus trouxe Samuel, que foi o primeiro profeta, foi o primeiro juiz, o primeiro sacerdote. Samuel, o filho de Ana e de Eucana. E Deus pediu para Samuel ungir um rei sobre Israel. Porque o povo queria um rei. O povo não queria ficar sem rei. O povo queria ser igual às outras nações. Israel queria ser um rei. Tinha terra, pô. Por que não vou ter um rei? Eles renegaram a Deus como rei soberano. Deus sabia do coração deles. E Deus mandou Saul, certo? E depois teve 3 reis unidos. Foi Saul, Davi e Salomão. E agora eles foram um povo guerreiro, começaram a conquistar terras. No reino de Davi foi até o Eufrates, o reino de Israel. Então começou a ser uma nação forte. Eles não tinham técnica de guerra do mar, mas eles começaram a ter técnica de guerra de exército. Aí, irmãos, interessante, né? Vocês já tiveram essa aula sobre reis. Dos reis de Israel, nenhum prestou. Aí, ó, tudo ruim. Ó, mal, muito mal. O Onri, certo? O Acabe foi o pior, casou com a Jezabel, certo? Aquela, não vou nem falar o nome dela. Então todos os reis foram ruins, ó. Todos os reis e outros foram ruins, nenhum prestou. Aí, querido, houve uma divisão do reino do norte e do sul, porque o Roboão, filho de Salomão, não teve sabedoria para unir o reino. Então houve uma racha, ficou o reino de Israel e o reino de Judá. E o reino de Judá embaixo, ó, foi alguns maus, outros nem tanto, outros bons, ó, Asaf, Josafá. Aqui foi uma mulher, ó, essa Atália foi uma mulher. Joás, Amazia, então teve reis bons e reis ruins. Só que Israel nenhum. Então Deus mandou os assírios no ano 722 a.C., 722. Não posso gaguejar, certo? Gaguejar para puxar minha orelha aí. E levou o povo para a Síria, 722 a.C. O povo foi levado para a Síria, o reino do norte. Deram os assírios, irmãos. Destruíram o reino do norte, Samaria.
mandaram habitar lá outros povos que falavam outra língua. Tanto é que Samaria, começou aqui aquele probleminha dos judeus com o samaritano, porque eles falavam outra língua, eles tinham outros costumes. E a intenção da Síria foi mesmo misturar o povo para perder a hegemonia política de Samaria. Só que o reino do sul, Judá, também continuou o mesmo pecado do reino do norte. Não resolveu. Eles não aprenderam com os erros do reino do norte. Aí quando chegou no ano 650 a.C., Deus mandou os babilônios. Certo? A Síria perdeu para a Babilônia o Império em 612. Em 605, veio os babilônios em 3 invasões. No ano 605, 596 e 586. E aqui foi a pior, né? Em 586 foi a pior. Destruíram os muros, tocaram fogo, levaram as bacias do templo, os vasos, os candelabros, o propiciatório. Irmãos, tudo aquilo que Belsazar usou na Babilônia, vieram eles levaram embora. Então o reino do sul foi destruído pelos babilônios depois de quase 200 anos, né, se for ver. Ok, queridos? E nessa época Deus usou o profeta Abacuque. Leia o Abacuque. Ele presenciou aquilo ali. Senhor, ele falou, Senhor, ainda que não haja fruta, ainda que não haja fruto da videira, ainda que não haja vaca, eu me alegrarei do Senhor. Que Abacuque viu aquilo. Quem mais viu? O Jeremias, ele ficou lá, vendo tudo. Sabe, pegando fogo, as misérias, as mães comendo suas crianças, não tinham o que comer, miséria total, irmãos. E Jeremias viu isso aí, e Abacuque. Só que Ezequiel e Daniel foram levados para a Babilônia. Um ficou no palácio, Daniel. Ezequiel ficou com o povo, ficou nos acampamentos do povo, tudo bem? Eles foram em 3 levas. Assim como eles foram em 3 caravanas, eles também voltaram em 3 caravanas. Certo? Então a primeira caravana de retorno foi com Zorobabel, certo? No ano 580 a.C., ok? Ciro fez um decreto. E na época, o profeta Ageu e Zacarias incentivou o povo a reconstruir o templo, tá? No ano 520, mais ou menos. Porque o povo chegou em Jerusalém, em vez de construir o templo, eles foram fazer suas casas, fazer seus sobrados, eles foram construir as suas vidas particulares, e o templo abandonado. E o Ageu e Zacarias incentivou o povo. Vocês moram em casas estucadas, quer dizer, e o meu templo está destruído. Então, nesse ano 508. Depois de quase 20 anos, no ano 516, o templo foi acabado. Ok? Demorou muito tempo para reconstruir o templo. Aí depois, irmãos, de quase 70 anos, veio outra leva. Foi com Esdras. Então não é pertinho. Se você vê, o primeiro que veio com Zorobabel. Depois com Esdras, demorou quase 70 anos. Depois de quase 70 anos, veio Zorobabel com uma outra caravana e começou a reconstruir o povo, a parte espiritual do povo. O povo estava tudo alheio às coisas de Deus. E o Esdras, que era escriba e sacerdote, ok? Ele veio reconstruir essa vida do povo espiritual com Deus. Com o seu Deus, o Deus dos hebreus. Ele restaurou o culto, ok? E depois dos 15 anos veio Neemias com outra caravana. Neemias, que era o companheiro do rei, certo, Luísa? Ele veio e reconstruiu o muro. Essa era a função de Neemias. Ele estava triste no palácio, né? Ele começou a perguntar para o povo lá. Ele falou, não, está tudo destruído. Então Neemias veio em 445, né? 13 anos depois de Esdras, e os dois juntos restauraram os muros em 52 dias. Impressionante, eles vão pensar, sabe, da história. E Esdras também fez culto, fizeram um púlpito e restaurou tanto a parte física de Jerusalém quanto a parte espiritual, junto com Esdras e Neemias. É só que aí, irmãos, Deus mandou o último profeta, que foi Malaquias. Malaquias foi o último profeta do Antigo Testamento. O povo estava no formalismo, o povo estava indiferente com Deus. Em quem nós roubamos? Em quem nós pecamos? O que tu fez conosco, Senhor, que tu está tão chateado com a gente? Então o povo estava muito indiferente com Deus e formalista. E Malaquias veio, certo? E despertou o povo. E depois, irmãos, cessou-se os profetas, cessou-se Deus falar com o povo, ficou quase 4 séculos em silêncio. E depois veio o Império Grego, certo? Israel ficou à deriva ali, certo? Do Império Grego. Aí, esse Império Grego, depois, no final, ficou com os generais, né? O Alexandre, com Seleucidas, e o Antíoco Epifânio,
que era sírio, certo? Ele ofereceu uma porca no altar de Jerusalém, onde se oferecia holocausto, para profanar mesmo, para zoar com tudo. E o povo hebreu, alguns que ficaram remanescentes, ficaram muito revoltados. Então houve a revolta dos macabeus, certo? Matatias, que era o pai, e teve os filhos, o Jonatas, teve vários filhos, não lembro o nome de todos, tá? Que fizeram a revolta dos macabeus. Isso foi no período interbíblico. Muito bem. Aí depois veio o Império Romano, que derrotou o Império Grego. E o Herodes, como rei, né? Ele era lá idumeu, ele tinha uma geração do Edom. Ele, para agradar o povo, agradar os hebreus, os judeus, ele reconstruiu o templo, aumentou o templo, fez vários pátios, coisa linda, em 46 anos. E foi nesse tempo que Jesus entrou e falou, não ficará pedra sobre pedra que seja aqui derribada. Derribar esse templo que eu reconstruí, falando de si, do seu templo, e falando da cidade de Jerusalém. Então era uma coisa faraônica, o templo de Herodes, que ele reconstruiu, o templo lá de Zorobabel, o templo de Salomão. Até que também, já corri 20 minutos, então os irmãos me perdoem se eu passar as coisas meio que corridas. Pronto. Aí chegou Jesus. Os anjos, o anjo anunciou lá para Zacarias, para Isabel. Ele estava lá no seu turno no templo, apareceu o anjo, irmãos. Ele falou com Zacarias, de que vai vir aquele rapaz, aquele senhor, aquele profeta que vai derrubar vai abrir os caminhos para vir o Messias, que foi João Batista. Ok? Aí veio Jesus e veio a igreja. Entendeu? Então aquela profecia de Zacarias, de Malaquias, de Isaías, de Davi, se cumpriu em Jesus, que viria o Messias, viria o rei de Israel. Ok? Viria o profeta. Muito bem. Agora eu vou passar um pouquinho já para depois de Jesus. No ano 66, no ano 67, mais ou menos, os judeus estavam chateados com Roma porque tinha muita opressão, muitos impostos, né? E quando chegou no ano 66, teve lá o Décio, ele pegou, ele confiscou mais ou menos 600 quilos de ouro do templo. Ele confiscou. Isso foi a gota d'água para os judeus, né? Então eles já viviam sob a opressão romana. E ainda eles começaram a ser tolhidos de fazer o culto, e ainda de entrar no culto, no templo, e ainda foram saqueados. Foi confiscado 600 quilos de ouros, né, do templo. Aí o general Tito Vespasiano, que era um general romano, certo? Começou a invadir Jerusalém e eles não aceitaram. Os judeus se revoltaram contra Roma. Jesus tinha já profetizado isso aí em Mateus, né? Então eles começaram a se revoltar contra Roma de uma forma muito veemente, os hebreus, certo? Com Roma. Aí o general Tito levou o candelabro de 7 pontas lá, aquela menorá de ouro, levou para Roma, levou os castiçais, levou as trombetas de prata, tudo para Roma. E colocou, se você for para Roma, você vai ver um arco de Tito. Lá tá, irmãos, a foto, eu coloquei aqui, ó. Esse é o Tito Vespasiano, tá, irmãos? No arco de Tito, você vai ver esses emblemas aqui, ó, eles levando para Roma a coisa do templo, os candelabros, as trombetas, tá vendo aqui, ó? Então isso para os judeus foi terrível, e começou uma coisa sangrenta em Jerusalém. Ele sitiou Jerusalém, não tinha comida, não tinha bebida, e foi terrível. Foi o que Jesus falou, ai das grávidas, tá? Ai dos que estiveram no campo, ai de ti, Jerusalém. Então esse rapaz aqui, esse imperador, ele foi cruel com os hebreus. E ainda mais, teve escassez, teve fome, e foi tocando fogo no templo, o ouro foi derretido, irmãos. O ouro do templo foi derretido, o que tinha de ouro, né? E então o povo foi disperso pelo mundo mais uma vez. O povo hebreu foi disperso pelo mundo mais uma vez. Já chegou o cativeiro babilônico, o assírio, agora o cativeiro, a diáspora, certo? Com os romanos. Sabe quanto tempo eles ficaram longe da sua terra, irmãos? Agora,
até 1948, agora no século XX. Eles ficaram quase 2 mil anos fora da sua terra, porque vieram lá os romanos, invadiram, depois vieram os bárbaros, depois vieram os cruzados, depois vieram os muçulmanos, antes vieram os muçulmanos, né? E tomaram conta de Jerusalém. Então, se você for hoje em Jerusalém, tem pouca coisa do passado, coisas que foram reconstruídas. Mas nada que foi várias vezes destruídas e reconstruídas, tá? Jerusalém. Muito bem. Aí, ó, teve 960 judeus radicais, os essênios, que subiram numa montanha. Essa foto que eu tirei, irmãos, do celular. Mas só para você ter ideia, lá é o Mar Morto, olha a altura disso aqui. É uma montanha chamada Massada, onde tinha uma fortaleza de Herodes e tinha uma fortaleza lá em cima. Eles encheram os tanques de águas e ficaram lá em cima por 3 anos resistindo os judeus, os romanos. Fortaleza de Massada, perto do Mar Morto. Certo? Dá uma olhadinha aqui, a altura disso aqui, ó. Certo? É quase 1.000 metros de altura, certo? Essa fortaleza de Massada. Olha aqui, ó. Nós estamos no teleférico, certo? Você vê também as pessoas aqui, fazendo formiga. Fica no deserto da Judéia, lá em cima, no platô, certo? Eles não se entregaram aos romanos. Os romanos foram assediando e foram chegando. Eles foram rechaçando qualquer invasão dos romanos. Tá vendo? Lá em cima tinha comida, tinha reserva de água, tinha tudo em cima desse platô, ok? Aqui é uma maquete do platô. Então você vê aqui, ó, um palácio, você vê aqui o palácio de Herodes, você vê aqui, ó. Então todas essas rampas de acesso eram bloqueadas para os romanos não subirem. Eles rechaçavam de cima. Então aqui está uma maquete de Massada, que é esse platô muito alto, no Mar Morto. Tá vendo? Olha aí, ó. Aqui o teleférico, certo? Tá lá em vivo e cor para todo mundo ver. Muito bem. E os judeus, eles foram, deixa eu ver aqui, eles foram dispersos para o mundo inteiro, certo? Então tem judeu na Alemanha, tem judeu no Brasil, nos Estados Unidos, tem judeu na Índia, tem judeu na Europa. Eles foram dispersos para o mundo inteiro. E onde eles iam, faziam sinagogas. Já que não tinha templo, temos sinagoga. É um lugar de adoração a Deus, de leitura da palavra, certo? Eu fui na sinagoga lá. Então eles têm uma leitura da lei, certo? E eles conseguem, mesmo longe da sua terra, certo? Ter contato com Deus. E já falava lá, vocês são desarraigados da terra que estão entrando. Já é a promessa de Deus que eles iam ser desarraigados. Então, você vê aqui, ó. Esse muro aqui é o que sobrou do tempo de Herodes. Lembra? Aquele tempo magnífico. É o que sobrou. Olha as pedras aqui. É o que sobrou. Foi a fundação. É chamado de Muro das Lamentações. Então, você vê judeus ali orando, recitando a lei, clamando pela restauração desse templo. Pela restauração de Israel com o templo igual tinha no passado. Então você vê ortodoxo aqui. Aqui tem um túnel do templo, certo? Você vê aquelas pedras enormes, certo? Foi o que sobrou do templo. E aqui em cima você vê uma mesquita de Omar, que é uma mesquita muçulmana, que está sob domínio muçulmano. Então está sob território palestino, ok? Muito bem. E Deus vai restaurar Israel, tanto como nação, já restaurou, tanto como povo escolhido, que dele Deus abriu o tempo da graça, certo? Eles rejeitaram Jesus, entrou a igreja no tempo da graça e depois vão ser restaurados como, eles vão reconhecer o Messias, tá? Muito bem. Aqui está essa mesquita muçulmana que fica um pouquinho acima daquele muro que eu mostrei lá, das Lamentações, tá? Isso aqui é uma menorá que fica em frente ao Knesset, que é o parlamento judeu, certo? Essa menorá, quem deu para os judeus foi os britânicos, que a terra estava sob domínio britânico, em 47, no mês do século XX. Então eles fizeram aqui esse prédio para os judeus, e nessa menorá tem várias histórias aqui, ó, do povo judeu, dos exílios, alguns profetas estão aqui, sabe, retratados, profetas, a história dos reis, e Deus restaurando Israel. Tá? Isso aqui é o Knesset, que é o parlamento judeu hoje, tá? Knesset. E aqui, ó, eu entrei dentro do túnel do templo, e você vê que isso aqui são pedras que sobraram, alguns túneis que sobraram, certo? Que são ainda visíveis, tá?
Muito bem, ó, veio aqui. Eles estão lendo a Torá, certo? E meditando na Torá. Nesse túnel. E aqui, algumas ruas hoje de Jerusalém que tem algumas resquícios ainda do passado. A Via Dolorosa, né? Você vê aqui as paredes. Jesus andou por essa via aqui. E eu misturei, porque você vê carro com gente, aí passa animal no meio, é uma beleza. Que é um bairro misturado, um bairro judeu com armênio, com muçulmano, tem vários bairros lá, na Jerusalém antiga. Tá vendo? Aqui é a Via Dolorosa, né, onde passou Jesus, certo? Aqui é o Forte Antônio, onde ele foi julgado. Essa aqui é uma vista de Jerusalém atual, do Monte das Oliveiras. Então você vê aqui o cemitério judaico, certo? Aí você vê lá embaixo o Vale de Cedron, certo? Que divide Jerusalém, o Monte das Oliveiras de Jerusalém. E aqui você enxerga lá o Muro das Lamentações e a Mesquita, certo? De Omar lá, ok? E aqui embaixo aqui você vai ver o Getsemane, certo? Que fica aqui embaixo aqui. Isso aqui é uma caverna de Qumran, certo? Então, um museu. Foi onde acharam, em 47, 48, um beduíno achou lá os manuscritos do Mar Morto, que foi o maior achado do século. Eram pergaminhos, onde estavam lá os rolos dos livros dos profetas. E o mais importante foi o livro do profeta Isaías. Olha o tamanho das cavernas aqui. Isso aqui é muito longe, é muito grande, não dá para mensurar a distância que está isso aqui. É um espaço muito grande. Aqui é uma sinagoga, certo? Uma sinagoga judaica. Lá no Museu do Holocausto. Nós entramos para conhecer, ok? Esse Museu do Holocausto, não pode tirar foto dentro dele, porque tem muitas coisas lá que ocorreu que é muito triste, o que o Hitler, né? Que o nazismo fez com os judeus. Então eles mantêm aqui de segredo, né? Não é de segredo, mas você não pode ficar dando foto, tá? Eu tenho foto por fora aqui, do Museu do Holocausto. E aquela profecia de Ezequiel, queridos, que Ezequiel, se não me engano, 37, né? Ô Ezequiel, porventura poderá viver esses ossos, Ezequiel? Porque Israel não estava destruído, era só ossos, caveira, osso para um canto, tinha um osso na Espanha, tinha um osso no Brasil, tinha um osso na Índia. Todos esses ossos estavam espalhados, sequíssimos, e Deus juntou esses ossos e ergueu Israel. Deu vida a Israel como nação de novo. Então, esses ossos secos aqui, ó, também fala do Holocausto. Se você vê a foto do Holocausto com a foto da visão de Ezequiel, vocês vão entender como que Deus usou um profeta, né? 6 séculos de Cristo para profetizar isso. Ok? Então olha aqui os ossos aqui, ó. Olha a visão de Ezequiel aqui, ó. Certo? O Hitler matou 6 milhões de judeus. Hoje vive Israel 8 milhões. Então, pensa, foi 4 anos de perseguição aos judeus. Acabaram com todos os seus bens, foram confiscados, foram mortos em câmaras de gás, campos de concentração. Tinha assim, o trabalho liberta. Ele pegava todas as riquezas dos judeus, que eles eram ricos, certo? Confiscaram tudo e foram matando todos sem discriminação. Olha aí, ó. A entrada do Museu do Holocausto. Esse é o Hitler, certo? E aqui é a visão de Ezequiel. Como que pode uma nação dessa passar por isso, irmãos? Na Alemanha, e depois de 1 ano, 2 anos, volta para a terra e ser uma nação forte. Quem pode fazer isso? É Deus. Né? É Deus. Então vocês estão entendendo que eles ficaram fora quase 2 séculos, 2 milênios. Ficaram 2 mil anos fora da terra. Desde que o general Tito invadiu Jerusalém. Do ano 70 depois de Cristo até agora, né? Muito bem. E Israel voltou à vida, né? Os irmãos sabem da história, tem vários filmes, né? A lista de Schindler, o menino da camisa listrada, né? Do pijama listrado, certo? São coisas, atrocidades, irmãos, que o povo judeu passou. Deixa eu correr aqui, tá vendo aqui? O trabalho liberta. E quando chegou em 1947, 1948, o nosso ministro Oswaldo Aranha, um brasileiro, ele leu nas Nações Unidas a partilha da terra de Israel com os palestinos. Israel tendo de novo a sua terra.
Porque tinha uma profecia que em um dia ia se criar uma nação. Percebeu, queridos? Então, o Brasil, um país amigo de Israel, o Oswaldo Aranha, até hoje, quem abre lá a reunião da ONU é o brasileiro, certo? Já foi lá, presidente nosso, lá na reunião da ONU, a abertura da reunião da ONU, certo? Então foi criado em 48 estados de Israel. E eles partilharam a terra, o mapa está meio ruim aqui, e dividiram a terra entre palestinos e entre os judeus. Só que houve uma briga de interesses, né? E Israel acabou pegando parte estratégica, certo? Em algumas guerras posteriores, né? Então tá aqui, ó. Houve a guerra de 48, a guerra de 56, a guerra de 67, a guerra de 6 dias. Os árabes começaram a atacar Israel, a nação nova que veio para ficar, certo? Aquela terra lá de Abraão, a terra lá de Davi. Eles não aceitaram. E Jerusalém foi fundado, certo? Por Davi, né? Do Jebus, né? Então, houve as guerras árabes israelenses, certo? E até hoje, essas guerras, elas perduram. Porque hoje você tem ali, além dos árabes, né? Além dos persas, que é hoje o Irã, além dos árabes que são os redondezas, você tem os palestinos que estão ali. Que hoje se fragmentou em Hezbollah, em grupos radicais, Hezbollah, que está lá no Líbano, o Hamas, que está na faixa de Gaza, certo? E você vê o Fatah, que está ali, junto com a Cisjordânia Palestina. É uma guerra infindável, uma guerra que não tem fim, certo? Então, você vê que a coisa não está em paz. E aqui, irmãos, é a bandeira de Israel, certo? Nós vemos, eles clamam pela reconstrução de Jerusalém como capital deles, certo? Que hoje fica no meio ali, certo? Eles têm capital em Tel Aviv. Tá bom, queridos? Então, hoje eu dei uma corridinha, foi muitos anos para falar, certo? Os irmãos conhecem, então me perdoe se eu fui muito rápido. Mas eu vou tentar gravar uma aula, uns 4 minutos. Eu teria lá umas 3.000 fotos, se eu não me engano. Vou pegar lá umas 100 fotos principais e vou fazer um tour com os irmãos. Pretendo gravar uma aula essa semana. E quem quiser assistir, vou pôr no grupo lá. Chegando em Israel, onde nós fomos, as terras do Rio Jordão, a Massada. Vou tentar gravar esse vídeo, certo? E deixar com os irmãos apreciar o que é estar lá, né? E vendo todas as coisas, presenciar ali, ao vivo em cores, a terra prometida. Tá bom, querido? Deus abençoe os irmãos. Eu tenho um compromissinho agora, vamos se reunir umas 9h30, tá, Elisa? 9h30. Então, 9h30 eu vou pôr lá no grupo lá, para nós se ver no Zoom, certo? E nós vamos conversar um pouquinho e tragar umas dúvidas, tá bom, queridos? Deus abençoe os irmãos, que sejam fortalecidos em nome de Jesus, tá bom? Na segunda que vem tem aula sobre as viagens de Paulo. O irmão Renato, don't forget. O Renato estará conosco aí, nos auxiliando, tá bom, queridos? Dando essa aula com a gente. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Amém.